Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. O Rony é um cara que eu acho que tem que ter em qualquer campo de atuação humana. É um cara que sabidamente é limitado, mas ele entrega muito mais. Ele é artilheiro histórico do time que mais fez gol no Brasil da Libertadores, que é o Rony. Isso é uma loucura. Ele não fez mais gol que o Gabigol, que o Luizão, o Sapão, mas ele fez mais gol para o time que mais gols fez na história da competição, no Brasil e, em média, em toda a Libertadores, desde 60 que é o Palmeiras. Pô, o Scarpa foi fundamental em 22. Eu falo do Marcos Assunção, para mim é ídolo, uns modos batedores de falta. É que é contraditório quando tu coloca o Marcos Assunção e tira o Valdívia. Sim, mas de novo é contraditório para a maioria. Porque o Marcos Assunção acho que ganhou uma Copa do Brasil até que... 2012, fundamental. Ganhou do Grêmio até, né? Sim, na semifinal. O Palmeiras com o Filipão, o Grêmio venceu. E o Palmeiras logo depois cai. Sim, eu não nego que o Valdívia joga bola pra caramba. Mas por que tu tirou o Valdívia de ídolo, então? Então, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho mais. Por quê? Primeiro porque tinha restrições técnicas, vai. Ele finalizava mal pro nível de jogador que era. Não, tu sabia que ele errava de propósito? Ó. Não, o pai era esse gênio. Você é gênio, Duda. Gênio. O chute no vácuo era proposital e mesmo assim isso me irritava. Só podia avisar. Duda, 2 vezes ele se lesionou. Chutando no vácuo e teve lesão muscular. E era um lance que você irrita o adversário, mas em termos práticos pouquíssima coisa faz. Mas tudo bem. Mas por quê? Aí você pode falar, porque o Valdívia não gostava de você. Sim, ele não gostava de mim e de um monte de gente. Aí não tem problema. Ah, ele tinha uma coisa... Quando o Valdívia sai do Palmeiras em definitivo em 2015, eu escrevo um texto, isso é interessante. Foi muito repercutido, que assim, esse texto traz exatamente esse número, Duda. 36 elogios da minha parte ao Valdívia e 35 críticas. Tá. Se você olhar, analisar, e alguns fatos que são fatos, que não é nem elogio crítico, é um fato, e na maioria dos fatos, normalmente positivos, que ele foi muito importante numa época muito carente do Palmeiras. Campeão paulista de 2008, campeão da Copa do Brasil de 12, rebaixaram também em 12, e em 14, isso que eu enalteço, nem sempre ele lembra, que ele não tinha a menor condição de estar em campo no jogo que evitou a queda do Palmeiras de novo em 14, no segundo jogo da Allianz Parque, empate por 1-1 contra o Atlético Paranaense. Eu liguei para o médico do Palmeiras, meu querido amigo Rubens Sampaio, e perguntei, Valdívia vai para o jogo? Ele falou, não tem a menor condição. E ele foi para o jogo e jogou, e foi o melhor do Palmeiras, até pela menor condição que ele não tinha. Então, puta mérito dele. É verdade que ele ficou 3 semanas na Disney, sumido, que ele ia para o examinar dos árbitros, não foi, e o Palmeiras se fudendo. Quando ele volta, ele, Praz e Henrique Dourado, fundamentalmente eles, salvam o Palmeiras do Dorival Júnior da terceira queda em 14. Ok. Mas antes disso, e para resumir, até por questões óbvias e éticas, o Valdívia foi, do que eu acompanho o futebol, de 90 para cá, e de tudo que eu estudei como historiador, pesquisador, do Palmeiras e outros clubes, mas vou ficar só no Palmeiras. O Valdívia foi o pior profissional que o Palmeiras já teve. O mais irresponsável, o mais largado, o mais desleixado, o mais antiprofissional, o que mais fudeu o Palmeiras em várias circunstâncias, porque ele estava tendo que se recuperar de lesão, ele não ia em condições em que não apreciava com moderação. Então, assim, ele brigou com o Marcos Assunção, e não é por isso que eu estou defendendo o Marcos Assunção. Mas, assim, não só com o Marcos Assunção, expôs várias vezes de modo irresponsável, antiético, comissão técnica, departamento médico, de fisioterapia, de fisiologia, preparação física, porque ele não se recuperava na tempo, porque ele não se... Tava pouco se fudendo. Tava se fudendo com o Palmeiras. Então um cara que tá se fudendo com o meu time não vai ser meu ídolo, mas pode ser o ídolo de muita gente. Ok, é minha opinião. Sim, ele jogou mais que o Scarpa, bola, o Valdívia jogou muito. Mas, por exemplo, no livro que eu fiz do Centenário, que espero reeditar para os 110 anos que passaram agora, eu escolhi 40 nomes. O Palmeiras, agora foram os últimos 10 anos brilhantes, são 47 nomes, com o Abel 48. E o Valdívia não estava e nem esteve. E que eu não consigo tirar um Djalminha para botar um Valdívia, não consigo tirar um Alex para botar um Valdívia. Agora, um Rafael Veiga, o Valdívia joga mais bola que o Veiga. Mas o Veiga joga mais futebol que o Valdívia, e aí estamos falando de um jogador que é o jogador que mais gols fez na história de 110 anos do clube mais vencedor da história do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, que é o Rafael Veiga, não é o Valdívia. E o Valdívia era esse irresponsável, cara. Em 14, maravilhoso. Obrigado, Valdívia. Repito, 36 elogios no texto, 35 críticas, mas repare nos elogios, mas repare nas críticas. Ele foi extremamente irresponsável, cara. Ele chegava de uma maneira que não dá para nenhum profissional chegar, ainda mais não se recuperando de lesão. E ficava 200 anos no departamento médico. E ele falava mal dos caras. E os caras extremamente competentes, alguns amigos mesmo, mas não é por isso, extremamente incompetentes. Então o cara que fudeu meu clube não vai ser meu ídolo. Mas pode ser, não tem problema nenhum. Eu tive várias tretas com o Felipe Melo, ele também teve comigo, mas até a última,
eu também não mandei entrevista, é essa mesma. Ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, Mauro, porra, não... para de falar que eu não gosto de você e tal. Eu falei, beleza. Esquece, beleza. Tal. Algumas coisas eu não esqueço de ordem política, mas, de novo, não foi por problemas políticos que eu e o Felipe Melo tretamos. É muito antes de ele ter razão quando eu tratava dele, eu exagerei. Ele acabou de fazer um comentário no Sport TV muito bom esse respeito, que às vezes a gente aqui como comentarista extrapola como ele extrapolou muitas vezes no campo. E era por isso que eu criticava. Mas a gente extrapola. Por isso que eu tento ser um pouco mais humano e humanista. E quanto ao Valdívia, tá valendo. Pode ter... Mas, Felipe, tu não colocou como ídolo lá. Eu também não coloquei por conta de algumas questões que me incomodam. Questões pessoais. Não, nada. Tudo que a gente se deu bem. Foi muito bacana, cara, quando ele sai do Palmeiras e vai para o Fluminense. Aliás, quando o Fluminense é campeão, um dos primeiros caras que eu mandei para parabéns foi para ele. Ah, tá? legal. Foi. E foi muito legal o Felipe Melo, quando ele saiu do Palmeiras tal, e depois ele iria para o Fluminense, não se sabia ainda para onde ele iria, eu mandei uma mensagem para ele, Felipe, tal, a gente já brigou muito, tal, não sei o que lá, queria, tipo, agradecer, parabenizar, eventualmente desculpar alguma coisa. E ele falou, cara, Mauro, a gente continua tendo um monte de diferença, só que pelo menos agora uma coisa a gente tem em comum, Palmeiras. Eu achei do cacete. Então assim, e eu, pelo meu espírito meio cordato, você pode dizer que é politiqueiro, passador de pano, o que você quiser falar. Mas eu não gosto de sair das discussões mal. Já disse que já fui processado por presidente da Federação Paulista, por vice-presidente da CBF, por ex-presidente do Palmeiras, o Mustafa Contursi. Tenho relação atritado com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Mas, de novo, eu, do meu jeito, eu tento elogiar quando eu acho que merece o elogio. E tento criticar quando eu acho que criticar. Porque, assim, é muito difícil um cara como tu, que tem muitos espaços para dar opinião, ter boa relação com todo mundo. E, cara, eu vou dizer, o Datena, que é um louco, e eu amo de paixão, trabalhou também com meu filho lá na rádio e na TV Bandeirantes. O Datena fala uma frase que, cabotinamente, é o que eu repito. Eu falo, Mauro, você é a única unanimidade da imprensa, não por ser burra, né, na expressão de Nelson Rodrigues, mas que todo mundo gosta de você. Não é verdade, mas na média, realmente eu sou um cara que... Um bom trânsito. Bom trânsito. Estava te falando alguns contatos que eu passo, que eu dou e tal. E realmente, assim, teve um dia, que até foi meu cabotino também, usando parte 4 ou 5 já. Eu estava nesses programas de final de tarde em São Paulo, nas rádios, eu falei, vou participar de todos eles, sem poder participar, na época que a minha rádio não deixava. Eu mandei mensagem para alguns apresentadores comentários e todos me mandaram mensagem e tal. Eu ouvi todos e ficou me mandando mensagem. E assim, agora... O teu objetivo era participar de todos os programas de final de Eu tarde. até amigos. Então assim... E tu conseguiu? Consegui.